TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, começa o retorno do Campeonato Brasileiro e o Internacional, com a cara de Argel, venceu o Atlético Paranaense e o Grêmio preocupa no empatezinho 0-0 com a Ponte Preta. O Lajadense perdeu na Copinha Gaúcha, venceu na Série D do Campeonato Brasileiro, mas virou uma polêmica sem tamanho. Daqui a pouco a gente fala sobre isso e daqui a pouco também tem a LAF e a GSL pela Série Ouro de Futsal. É agora, no Papo de Boleiro. E a segunda-feira começa com jogo para a LAF, depois de uma semana de folga, a LAF volta às quadras, jogo bote hoje pela Série Ouro de Futsal. Se na segunda passada foi aquele grande jogo contra o Intel e Orlândia pela Liga Nacional, agora a LAF volta a se concentrar aí. Uma sequência de 3 jogos, inclusive, pela Série Ouro de Futsal, inicia hoje contra a GSL lá em São Luís Gonzaga. A LAF que hoje ocupa a 5ª colocação, a gente estava olhando até hoje, conversando da tabela, né? Do nada, assim, a LAF era a 2ª e tal, 3ª, agora já é a 5ª, né? Inclusive, teve rodadas anteriores que a LAF acabou folgando, as equipes se aproveitaram, quem está na frente ganhou mais uma vez, manteve lá na ponta. A Sueva segue líder com a CBF, com a surpresa, a CIF de Birubá segue lá na ponta também, e o Atlântico, com a mesma pontuação da LAF, vence apenas os critérios. Mas a oportunidade do time lajadense aí somar mais 3 pontos na tabela de classificação contra o GSL, que é o vice-lanterna com apenas 7 pontos. É muita disparidade, né? Tem a LAF com 40 e pega um time com 7. Não precisa bancar The Walking Dead, né? Deixa eles com 7. Não, claro, a gente sabe é que nem amistoso da seleção brasileira, onde tu pega, por exemplo, o Panamá, né? Os caras dão o sangue, né? Muitas vezes para vencer. Então, contra esses times de Liga Nacional, como a LAF, a CBF, a Soeva, essas equipes que estão enfrentando alguma dificuldade aí no estadual, tendem a mostrar dar um gás a mais, né, nessas partidas. Lembrando, 20 horas começa o jogo lá em São Luís Gonzaga. E os caras da frente tem 43, 40, a distância não é grande, né, Diogo Botti? Aliás, 46. Não, a LAF assim, tem 2 jogos na semana, segunda-feira e quinta, né, quinta aqui no Complexo Esportivo da Univates, e a LAF pode se tornar líder da competição se vencer os 2 jogos aí em relação, porque as outras equipes só voltam a jogar na quinta-feira, então com a combinação de resultados aí, a LAF pode acabar a rodada, essas 2 próximas rodadas na liderança da Série Ouro. É isso aí, a Série Ouro, o jogo é lá em São Luís, então a gente não vai poder acompanhar, não tem como convidar você para assistir, como a gente sempre faz aqui no Complexo. Fica no radinho com a galera da Independente lá que embarcaram, o seu Dinho Drebes embarcou com a delegação aí, à 1h, ele mandou um WhatsApp, que hora que embarca, não sei o que. Um gol que não tem mais fim, né? Em futsal, como acontece muito, ele emenda um no outro. É verdade. A espera que ele possa emendar um no outro hoje na LAF, ele fazendo muitos gols até, para que seja mais uma goleada e para dar uma melhorada, que já é no grande saldo de gols da LAF, para botar um pouco mais aí contra umas equipes que decepcionaram, né? Vindo de alguns anos de boas atuações aí a GSL, e esse ano não deu. Bom, falaste da possibilidade da LAF ser líder aí na Série Ouro de Futsal, pois quem é líder, pelo menos por enquanto, na Série D do Campeonato Brasileiro, o grupo 8 da Série D é o Lajadense. Lajadense venceu Volta Redonda num jogo histórico, Diogo Botti. Mais um, né? Mais um aí, um DVD duplo do Lajadense, né? Semana passada já teve aquele heróico lá contra o Foz do Iguaçu com 3 expulsões e agora em casa contra o Voltaço lá do Rio de Janeiro, mais um jogo épico aí do Lajadense, que agora acabou com vitória, né? Se lá em Foz acabou com o empate, conseguiu arrancar o empate já no final da partida, agora conquistou a vitória com 2 jogadores a menos. Isso aí, chegou a estar empatado, começou ganhando, cedeu o empate, aí fez o gol da vitória aos 30 minutos com o Ramon, e aí soube se segurar lá atrás, o goleiro Giovani pegando tudo, a defesa muito bem postada. Lembrando que o Lajadense teve 3 desfalques, né, em virtude das expulsões lá contra o Foz. Não jogaram o Reinaldo Silva, o Matheus Santana e o zagueiro Basso, né, e os substitutos deram conta do recado, e o Lajadense mais uma vez fez o dever de casa, 3 pontos na tabela, é o líder hoje da Série D do Grupo 8 com 13 pontos. Lembrando que na próxima rodada o time de Lajeado folga, e aí mais uma oportunidade para o São Caetano reassumir essa liderança aí. A briga parece ficar entre os 2 mesmo para ver quem é que sobe seguir na sequência da competição, já que o Lajadense abriu
13-6, olha a conta, pontos. 7 pontos em relação ao Volta Redonda, que hoje parece a equipe mais próxima. A Lajadense volta a campo contra o Metropolitano no feriado dia 7 de setembro, uma segunda-feira. O Metropolitano já não tem mais chance de classificação. Tem mais 2 jogos do Lajadense nessa fase, né? Que é esse Metropolitano e o outro aqui em Lajeado Contra o São Caetano. Para ver se pelo menos não perde, né? Eu do São Caetano. Eu não vou nem dizer tentar devolver os 5 é quase impossível, mas não perder já é uma grande. Não, é verdade. Vamos ver o que o São Caetano apronta nas próximas rodadas aí, né? O São Caetano que volta a enfrentar o Volta Redonda, jogo lá em São Paulo, agora na próxima rodada, que vai definir se o Volta Redonda consegue, vai ter um gás ainda para nas últimas rodadas tentar uma classificação, ou se já elimina de vez a equipe carioca aí e coloca o Lajadense de folga na próxima fase. É isso aí, pode classificar. O Lajadense que perdeu o jogo, a preliminar desse jogo que nós estamos falando como Volta Redonda, foi Lajadense São José pelo campeonato, pela Copinha Gaúcha. E o Lajadense aí perdeu, né? Aí perdeu, o Elton de Andrade, nosso fotógrafo, esteve lá no campo acompanhando essa partida na preliminar de Lajadense Volta Redonda, e o São José, a gente atuou com o time B em virtude da Série D. O São José era base, time C, B, D, C, A, vai. O São José era grande parte da base da equipe que disputou o Gauchão, né? Então o São José foi muito bem aí, bateu o Lajadense ao natural, fez 3-1, na equipe comandada que foi pelo Serginho, né, auxiliar técnico do Luiz Carlos Ving. Então não deu para o Lajadense aí na Copa Valmir Luz, primeira derrota da equipe nessa competição. Bueno. E o Lajadense foi muito bem também, pelo menos nas copinhas aqui, fazendo moral. Perdeu do Novo Hamburgo, mas tem mais um jogo que pode... Mais um jogo agora, na quarta-feira, 20 horas, aqui no Estádio Avezzul, lembrando o torcedor. O jogo o Lajadense precisa vencer por 2 gols de diferença para seguir adiante. Se tomar um gol, precisa fazer 3, aí complica de vez para passar para a próxima fase, aí a Copa Luiz Fernando Costa. Falei no início que deu confusão. O que aconteceu? Pelo menos os 2 expulsos do Lajadense, né? Aliás, vem de 3 do outro jogo, 2 desse último. O Fábio Rosa agora e o Igor Bozel, lateral direito. E deu confusão que acabou na súmula, Diogo. Acabou na súmula. Tem um outro detalhe, o Luiz Carlos Vink acabou expulso nessa partida aí por reclamar de... Na verdade, o envolvimento todo em função da própria arbitragem, que foi bastante confusa, né? A gente acompanhou o jogo com os amigos da Independente ali no rádio, e realmente algumas coisas não se condiziam, era de um lado do Volta Redonda era uma coisa, para o Lajadense era outra, e aí no final da partida, apesar da vitória, o torcedor do Lajadense braba, né, com o trio de arbitragem, e um dirigente, o Jorge Baldo, que é hoje diretor de finanças até, a gente não sabe realmente o que se passou, mas está lá na súmula, está lá na CBF, os relatos do dirigente acusando e tal, chamando aquele negócio de filho da mãe, né? Conhecia a mãe do ar. Esse tipo de coisa assim, e aí teve até relato que, apontar pra ti na estrada, não sei o que. Então tá lá no súmulo da CBF relatado isso aí. E eu conversei hoje de tarde com o presidente Everton Giovanella, e as notícias talvez não sejam boas aí nos próximos dias em função disso aí. Talvez a direção da gente já espera alguma punição vindo da CBF, tanto até em multa, falando de valores, ou até maior pena aí, até falando em perda de mando de campo para as próximas rodadas do Lajadense. Na verdade, como a gente só tem um jogo em casa nessa fase, como o São Caetano na última rodada, talvez possa ser longe de Lajeado, em virtude dessa ocorrência que teve no jogo Lajadense 2, Volta Redonda 1, na noite de ontem aqui no Estádio Avezzul. A gente sabe que o calor do jogo motiva a falar muitas coisas, né? Mas é que quem não pode ajudar dentro de campo tem que tentar evitar. É que eu acho que o que agravou esse fato foi a questão de ele invadir o gramado, né? A arbitragem já está sob a proteção da polícia militar ali, e ele falar essas palavras no momento ali, tendo a questão de ser dirigente e ter o acesso ao gramado, entendeu? Tu usar desse teu cargo, né, e a fazer esse tipo de coisa. Então a gente espera que isso realmente não ocasione grandes problemas para o Lajadense, porque eu acho que a classificação está muito bem encaminhada, até como a gente falei, a gente pode classificar sem entrar em campo na próxima rodada, mas certo que complica aí a reputação do Lajadense para as próximas partidas, até em decorrência de uma classificação que está bem viável, né? Diretor das finanças? Hein? Diretor das finanças é o tesoureiro, né? O Everton falou para mim. Você viu uma multa financeira que é para ele. Paga, né? Que bárbaro, né? Que droga. A gente tentou uma ligação para ele, até ele não estava em casa, para ouvir um contraponto, ver o que realmente aconteceu, né? Mas até o final, talvez amanhã no Jornal Informativo vai ter informação do que o próprio Baldo tem a dizer sobre isso. Mas não deve, mas acontece no futebol. Bom, e a dupla Grenal, hein?
O Internacional jogou aqui em Porto Alegre contra o Atlético... Aqui em Porto Alegre, onde, né? Tá na capital agora? Te mudou? Em Porto Alegre contra o Atlético Paranaense. O primeiro jogo não foi muito feliz lá no Paraná, né? 3-0, né? Agora foi bem triste. O Inter quase deu troco no saldo aí, né? É isso aí. E aliás, tu viste o saldo do Internacional, Diogo Botti? Vamos ver aqui. Pra felicidade dos gremistas. -5. Tá bem, né? Tá bem. Que toma de gol Não, mas um detalhe, né? É só o Grenal. É o Grenal que tira, é verdade. 5-0 é o saldo negativo do Inter. Mas o time jogou parece que com mais garra, mais vontade, mais argel, Diogo. Sim, o Inter foi intenso, Márcio, desde o início da partida, tanto que acabou marcando seu gol logo aos 3 minutos, 4 praticamente, com o Valdívia. O Inter dominou o Atlético Paranaense. O nome do Alisson foi muito pouco citado nas narrações, tanto de TV quanto de rádio. Certo que o Inter abafou, teve chance de fazer muitos gols, perdeu o pênalti com o D'Alessandro, ainda fez 2-0 no segundo tempo com o Paulão. O Inter foi outro. Né, algumas individualidades promovidas bancadas pelo Argel, o próprio Paulão, o próprio Vitinho, deram outro ânimo para o time do Internacional. O Inter realmente foi intenso do início ao fim, conquistou essa vitória com soberania. O Atlético Paranaense, que é uma das equipes que briga ali pelo G4, não viu a cor da bola. O Inter realmente foi soberano no Beira-Rio e soube, a partir de uma nova junção tática, vamos dizer assim, amarrar o time paranaense e realmente construir mais uma vitória importante aí. 3 jogos com o Argel, 1 empate e 2 vitórias. Vai muito bem o novo Teco Colorado. Muito bem. E o Internacional tem pelo caminho agora, tem Copa do Brasil no meio da semana. Copa do Brasil no meio da semana, o jogo encaminhou vaga na última semana contra o Ituano, fez 2-0, e no próximo domingo volta a campo pelo Brasileiro contra o Avaí, lá na Ressacada em Florianópolis. O Avaí que entrou na zona, né, de rebaixamento. O Avaí tá ali, né, querendo. Abriu a porteira, não abriu? Chegou a abrir a porteira? Chegou a abrir a porteira, agora tá 18º já, o Curitiba que abre agora. Isso aí. E o Grêmio, do lado tricolor, eu disse no início que preocupou, e aí o torcedor tricolor pode dizer, mas como preocupou? Ele continua em terceiro lugar, está dentro do G4, criaram até um G3, esse é um setor de quê? Mas enfim, está dentro do G4, o Grêmio, mas esse empatezinho pelo futebol jogado preocupa, né? Márcio, o Grêmio, na verdade, foi muito comemorado esse ponto, porque o Grêmio podia ter perdido a partida. O Grêmio teve mais perto de perder do que ganhar o jogo contra a Ponte Preta, que é uma equipe que está mediano na tabela de classificação. A Ponte hoje é a 12ª colocada, com apenas 27 pontos. Tomou bola na trave, o Grêmio. O Marcelo Groi fez 2 defesas impressionantes, mostrando aí porque é um dos goleiros da seleção brasileira. Mas realmente o Grêmio deixou muito a desejar nesse jogo de domingo às 11 horas da manhã, lá no Moisés do Carelli. O time do Roger não foi muito, não vou falar aquela palavra de novo, né, do pato. Vou falar errado. Mas o Grêmio ficou aquém, ficou devendo bastante das últimas atuações, principalmente no Brasileiro, aí, vitória do Grenal e principalmente contra o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. O Grêmio ficou devendo, ficou no empate em 0-0. O Brian Rodrigues teve uma oportunidade claríssima de gol no final ali, mas realmente ele foi Brian Rodrigues de novo, né? Acabou não conseguindo concluir. Certo que o Grêmio ficou hoje 6 pontos de diferença aí pro líder Corinthians, se o pensamento era de título ainda. O Atlético Mineiro também venceu na rodada, o Grêmio chegou a ser vice-líder, né, a certo momento da rodada aí. O Atlético acabou vencendo o Palmeiras no final e passou o Grêmio hoje é o terceiro com 37 pontos, mas 4 pontos à frente do Fluminense, que fecha o G4. É isso. O G3 que tu falou em função da Copa do Brasil. Aí tira um lugarzinho do... Isso. Não, desculpa, é Sul-Americano que tira o lugar. Porque a Copa seria o 5º, né? Sul-Americano, isso aí. Bueno. Qual é a classificação? Falar em G3, G4, G5? Vamos lá, vamos atualizar aqui então. O Corinthians é líder com 43 pontos, o Atlético venceu, foi a 39, o Grêmio empatou, foi a 37, o Fluminense fecha o G4 com 33. O Palmeiras aparece em 5º com 31, seguido do São Paulo com a mesma pontuação. O Sport também 31 na 7ª colocação. O Atlético Paranaense é o 8º com 30, a Chapecoense é o 9º com 28 e o Inter fecha a primeira página na 10ª colocação também com 28. O Santos é o 11º com 27, seguido da Ponte com 27, do Flamengo com 26, do Figueirense com 23, do Cruzeiro com 22 e do Goiás com 22. Abrindo a zona de rebaixamento, o Curitiba tem 21, o Avaí tem 20, o Joinville tem 19 e o Vasco praticamente enterrado com 13. Nada como ter uma gordurinha, né? O Fluminense é o 4º, ainda está no G4 e perdeu agora do Joinville. Perdeu de virada. 2-1 pro Joinville.
O time do Ronaldinho Gaúcho e do Fred, de Impressionante, todo, mas a caída do Fluminense brasileiro começou com a chegada do Ronaldinho. Bom, talvez, olha só, vamos achar a explicação no vestiário para o Fluminense, hein? Eita, nós. Amanhã, terça-feira, nós voltamos para falar do jogo da LAF, quem sabe com uma vitória aí da LAF, para projetar também essa semana, porque o Grêmio também tem Copa do Brasil. Também tem Copa do Curitiba. Brasil, tem vitória lá em Curitiba, agora administra a vantagem aqui na Arena na quinta-feira. É isso aí. E também para falar do jogo do Internacional contra o Ituano, que acontece no meio da semana pela Copa do Brasil. Nós voltamos amanhã. Até mais. Um abraço.